Olá, tudo bem com vocês? O que nós vamos apresentar neste momento é como nós trabalhamos a visualização dos números dentro da nossa planilha. O número ele pode ser exibido de várias formas, de vários formatos, e é isso que nós vamos tratar neste momento. Então, por exemplo, aqui essa planilha aqui que eu estou realizando, né, desde o último vídeo, e a gente trabalhou com mesclagem e alinhamento, então eu vou colocar aqui esse movimento de caixa com alguns números, né? Então aqui o dia 2, aqui venda de banners, né? Os detalhes, vou colocar aqui que é um cheque, e aqui eu vou colocar o valor de entrada, 2.000. Perfeito. Quando eu digito um número, neste caso específico, vocês perceberam que eu digitei um número e eu não fiz nenhum tipo de formatação, absolutamente nada, só digitei o 2000. Então, se eu clicar em cima dele, eu tenho a possibilidade de fazer a formatação. E toda a formatação que eu fizer, eu faço nessa caixinha aqui de números, tá certo? Então, por exemplo, se eu quero só colocar duas casas decimais, ou uma, ou tirar uma casa decimal, eu utilizo esses dois botõezinhos aqui. Então, este botão é o diminuir e este daqui é o aumentar casas decimais. Então, se eu, na medida que eu for clicando neste de aumentar, ele vai aumentando zeros. Então, vocês perceberam que o vírgula 00 eu não preciso digitar. Então, digitei só o 2000 e formato ele para que ele apareça. Caso eu queira retirá-los, eu utilizo este botão aqui, ó, diminuir casas decimais. Então, vou retirando, vou clicando, ele vai retirando. Outra forma de nós apresentarmos é clicarmos nesse botão 000, que é o separador de milhares. Então, qual a diferença desses que eu usei antes para esse? Esse, ele já coloca o pontinho aqui e já coloca com duas casas decimais. Então, se eu clicar nele aqui, ó, olha lá, ó. Então ele já colocou o pontinho do milhar. Então você percebe que eu não preciso digitar antes, né? E aí ele já coloca o vírgula 00. Ah, mas eu queria só o 2000 com pontinho e retirar os vírgula 00. Então eu venho aqui, vou clicando até ele ser retirado e deixo só o 2000 com ponto. Então essa é uma possibilidade que você tem. Caso você queira deixar o número como era antes, aí você vem aqui neste botãozinho aqui, ó, nessa caixinha. Você viu que quando eu fui, na medida que eu fui clicando, ele mudou o nome aqui para personalizado. Então, se eu clicar nessa flechinha, aí eu coloco geral. Aí eu coloco de acordo com o que estava digitado anteriormente. Então, eu tenho esta possibilidade. Então, por exemplo, vou continuar aqui digitando, né? Então, vou colocar aqui 3, venda de panfletos. Olha lá. Ó, se eu colocar um C, ele já me deu cheque, então não preciso digitar o restante. E ele é uma entrada de 312. Vou colocar mais um elemento aqui. Aluguel, certo? Cheque. Ó lá, já colocou. E como é aluguel, ele é uma saída que eu estou pagando. E assim sucessivamente. Então, eu vou colocando aqui os valores, eu vou colocando as informações. E eu vou completando aqui a planilha. Daqui a pouco eu mostro para vocês uma outra tática interessante. Bom, já completei aqui a planilha, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a formatação dos números, né, de uma vez só, ao invés de ficar toda hora mudando um por um, então eu posso fazer essa formatação de todos esses números que vocês estão vendo aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou marcá-los aqui, ó, selecioná-los, né? E agora, ao invés de trabalhar com formato de milhar, com diminuir ou aumentar com as decimais, eu já vou aqui direto no formato aqui de número de contabilização. Então, se eu clicar em cima desta moedinha aqui, ó, do azulzinho, você vai perceber que ele colocou aqui os valores em reais. Ah, mas Samuel, aconteceu que apareceram uns hashtags aqui. O que aconteceu aqui? Na verdade, quando acontecer isso daqui, é porque a coluna está pequena. Então, você tem que aumentar um pouquinho a coluna. Então, se eu colocar o mouse aqui, ó, na divisão das colunas, ele vai aumentando aqui, ó, tá vendo? E aí ele já aparece o número. Então, quando acontecer isso com o número, você faz isso, tá bom? Ah, Samuel, mas o meu movimento de caixa não é reais. Então, se você usar o mesmo botão, só que na flechinha aqui do lado, ele mostra outras duas opções, que é o inglês, né, dos Estados Unidos, que é o dólar, ele não converte, ele só muda o símbolo. E aqui, novamente, o euro, que aí você coloca, né,
em euros ali na hora do movimento. Então você vê, ó, você tem a possibilidade do português, do inglês e do euro. Tem mais possibilidades aqui no Mais Formatos, mas aí se vocês quiserem dar uma fuçadinha, né, uma olhadinha, é interessante depois você dar uma explorada. Samuel, mas e se eu quiser voltar aos números como eu tinha digitado antes? Simplesmente eu já mostrei, você vem aqui e escolhe geral. Você vai perceber que ele volta para os formatos originais. O ideal nesse caso, como movimento de caixa, eu vou clicar aqui para deixá-los em reais. Vou fazer aqui com 2.000 também. Perfeito. Então está aqui desenvolvida aí a formatação de números. Então é isso. Então essas são as possibilidades aí de números. Gostaria de agradecer a sua atenção e até a próxima.